Foi dada a largada para mais um IndyCarCast, o seu podcast sobre a IndyCar. IndyCarCast número 8888. E hoje, semana passada, no 87, a gente teve aqui na mesa a Bruna Tomazelli, da USF 2000. Olha, inglês fluente desse host aí, hein? E agora a gente tem a presença do ilustríssima do Carlos Cunha Filho, piloto brazuca com letras garrafais na Promasta, que faz parte do Road to Indy. E aí, Carlos, tudo bem? Opa, fala pessoal, boa noite, tudo certo? Tudo ótimo. Com a mesa a gente vai entrevistar ele aqui. Temos João Estumano Neto, que também esteve com a Bruna semana passada. Tudo bem, João? Tudo bem, Daniel. Animado para essa entrevista super especial hoje. Isso aí, a voz não parece tão... vamos para o... A gente tem aqui... Vai ficar animado ainda, vai ficar animado, garanto. Vai ficar animado. Temos aqui também o Matheus Antônio da Silva, que é o nosso especialistíssimo, não sei se essa palavra existe, do Road to Indy. Tudo bem, Matheus? Ai, tudo bem, só tô nervoso, mas tô ótimo, muito bem. Tá ótimo, maravilha. E também temos aqui na mesa Paulo Rubens. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Daniel. A gente tá, assim, nunca aconteceu na história desse podcast, suas grandes 88 edições, 2 entrevistas em seguida. A gente já entrevistou alguns pilotos que já estiveram no Road to Indy, e o Carlos Cunha é o terceiro piloto. É o terceiro piloto que a gente entrevista, né? Isso. Sim. Primeira pergunta que muita gente deveria fazer para uma pessoa que anda a 400 por hora com o muro do lado, enfim. Por que raios você, Carlos, escolheu o automobilismo como ganha-pão? Tudo bem que a gente sabe que o teu pai é também um piloto, mas ele te insistiu muito para entrar nesse mundo de corridas aí, ou... Cara, eu tava falando pra você até um pouco antes que a gente tava conversando, é uma história engraçada isso. Por mais que meu pai foi um gênio nisso, obviamente pra mim, principalmente, porque, pô, é meu ídolo sempre, ele é um cara que nunca quis que eu corresse de carro. Nunca. Eu fui na teimosia. Eu disse que você ficaria surpreso com a minha resposta, e pois é. Eu fui na teimosia. Ele nunca deixou eu correr, porque ele sempre disse que automobilismo é um esporte complicado, além de ser perigoso, além de ser difícil, além de você ter que dedicar praticamente 100% da sua vida, todo o tempo para isso, se você quer ser alguém no automobilismo. Então acabou que um dia, sem querer, eu tinha 4 anos, ele deixou eu andar de kart, e aí acabou. Aí, sem querer, acabou querendo, e aí eu enchi o saco dele até não querer mais, e aí ele deixou eu correr. Daí pra frente eu não tenho o que reclamar, sempre me apoiou em tudo que ele pôde fazer e que não pôde, sabe, sempre esteve do meu lado o tempo inteiro, mas ele não foi um dos caras que me influenciou a correr. Obviamente que sempre vendo ele, indo em autódromo com ele, me influenciou a amar mais o carro do que eu já amo, mas não foi um cara que fez com que eu entrasse, pelo contrário, ele quis que eu saísse. Agora que ele tentou, hein. Assim, eu talvez cometa um erro aqui, mas eu sei de outros pilotos que não queriam que os seus filhos corressem. Talvez, eu só não me lembro se exatamente foi o Rubinho ou algum outro piloto brasileiro também na Fórmula 1 que não queria que o filho corresse, porque quando você é pai, é entendível, né? O cara quer que o filho fique bem, que não se machuque. O automobilismo é um esporte de risco, então até entendível, compreensível a atitude do seu pai. É lógico, não, e além de um esporte de risco, assim, o automobilismo é um esporte muito glamouroso. É um esporte que obviamente chama atenção, porque é algo que pouquíssimas pessoas no mundo têm a oportunidade de fazer, e graças a Deus eu tenho, então, putz, eu dou muito valor nisso. Mas, além de ser um esporte glamouroso, obviamente o automobilismo é perigoso, então é o que meu pai sempre disse pra mim: quando você senta no carro, tudo que eu fiz, tudo que eu pilotei, tudo que eu guiei até hoje, eu esqueço. Eu tô ali como pai, então ele fala, isso é muito difícil pra mim. E por isso que eu acho que para muitos pais que não conhecem é muito mais fácil, porque eles não têm ideia do risco que é. Por mais que eles imaginem o risco, eles nunca sentiram uma porrada, por exemplo, uma batida. E meu pai, obviamente, já sentiu, então ele sabe o quão perigoso é. Eu acho muito legal dessa sua relação com o seu pai, que ele faz muito das transmissões na página dele do Facebook, ele faz transmissões dos seus treinos, das suas corridas, e ele é muito seu fã número 1, assim, é muito incrível a relação que vocês dois têm.
A gente, na verdade, desde quando eu me conheço por gente, a gente tá sempre junto. E, poxa, porque é um cara que fez a vida inteira isso e conhece o automobilismo como ninguém. Então ele tem dicas incríveis para me dar, ele me ajuda em tudo que ele pode. Então ele tá sempre comigo e é o que ele sempre fala, eu sou seu maior fã sempre. E não adianta, obviamente ele é, então isso é demais. As transmissões eu assisto depois que eu saio da corrida e fico vendo, puta, que legal. Eu vi ele torcer por mim, eu vi ele, sabe? Então é demais isso. Às vezes ele entra no rádio, nessa última corrida em Watkins Glen, ele entrou no rádio comigo, deu parabéns pelo ano, puta, foi demais. Pô, sensacional, cara. Algo que me deixou na dúvida, assim, né? Tipo, tá, o seu pai não foi o grande inspirador, porque ele queria que você justamente não estivesse correndo, porque tava com medo e tal. Então, existe uma outra inspiração? O que te fez entrar? Assim, se algum ídolo brasileiro, seja Fórmula 1, seja Fórmula Indy? Na verdade, o que me fez entrar no automobilismo fui eu mesmo. Eu acho que, eu não sei, sabe, automobilismo é uma paixão, é algo que tá dentro de você, porque, obviamente, você tem que ser muito louco para fazer automobilismo. Você tem que amar muito, porque é uma vida muito doida. Eu falo que eu pareço nômade às vezes. Mas é algo que eu amo de paixão. Parece que todas as vezes que eu tô dentro do carro, tudo faz sentido pra mim, sabe? Parece que, eu não sei, quando você é igual amor à primeira vista. Depois que você vê, esquece, você não vai largar nunca mais. Então, é algo que, sei lá, pra mim é simplesmente isso. Ninguém me influenciou a entrar no automobilismo. É como eu falei, meu pai sempre quis que eu saísse. Obviamente eu tenho vários ídolos no automobilismo. O Schumacher pra mim, puta, é uma referência. O Ayrton, obviamente, o Nelson, que é muito amigo do meu pai, pude conhecer ele pessoalmente várias vezes, então ele é um cara incrível. Tudo isso, obviamente, me influenciou um pouco na hora de entrar no automobilismo, mas acho que 100% das minhas decisões foram baseadas no que eu sentia, no que o automobilismo fazia com que eu sentisse, sabe? E o que faz com que eu sinta. Então, isso pra mim é demais. Sim. Só pra ter uma ideia de quantos anos você tem pra ver se você pegou alguma época assim de Schumacher, aquele auge do Schumacher lá nos anos 2000. Quantos anos você tem mesmo? Eu tenho 18, eu nasci em 99, eu pude assistir um pouco do Schumacher. Aham. A gente tem a facilidade hoje que é o YouTube, todos os vídeos, então eu tenho inúmeras corridas do Ayrton, como do Schumacher, como que assim, eu olho praticamente todo dia, então isso é demais. Pô, muito legal, cara. Uma dúvida, meio coisada, assim, meio não sei se tem isso na minha parte, meio coisado nas coisas. É que assim, eu tava reparando que você ficou no kart até 2014, se não me engano, e foi pra Fórmula 3 Brasil em 2015. Isso. Se não me engano. Pelas carreiras assim, que eu vejo, das conversas, os pilotos fazem algumas categorias antes, assim, algumas como se fosse categoria escola. E você entrou direto já na Fórmula 3 Brasil, que já é uma categoria maior, mais consolidada, que é de equipes, é bem mais, não sei se é profissional a palavra, é um pouquinho mais acima. Você sentiu alguma dificuldade para passar de kart para monoposto, ou foi tranquilo para você? Então, na verdade, o que aconteceu comigo foi que eu fiquei alguns anos sem correr de kart, por conta de alguns problemas familiares, mas é o que eu falei, a minha paixão por isso é tão grande que eu enchi tanto o saco de todo mundo que que a gente acabou resolvendo esses problemas familiares que nós tínhamos e eu consegui voltar em 2014, na verdade. O meu pai sempre foi um cara muito rápido. A palavra não é rápido, mas eu vou usar rápido nas coisas. Então, quando eu saí do kart, ele não queria que eu fizesse Fórmula 4 ou qualquer coisa do tipo, eu acabei indo direto para Fórmula 3. Ele acha que foi um erro dele. Eu acho que não. Eu acho que ele acertou comigo porque fez com que eu amadurecesse a minha ideia de piloto, ou como fez com que eu amadurecesse o que eu quero fazer, como fazer, fez com que eu me tornasse um piloto melhor, sabe? Obviamente foi muito mais difícil para mim, foram 1 ano e meio mais ou menos que eu trabalhei absurdamente, porque eu tinha acabado de sair de um kart, foi um carro de quase 300 cavalos, com aerodinâmica, as equipes todas disputando o título o máximo que pudesse, então foi difícil para mim me adaptar. Principalmente que o Fórmula 3 é um carro muito rápido, mas eu acho que isso me ajudou a ser um piloto melhor. Eu acho que se eu tivesse ido para a Fórmula 4, por exemplo, eu demoraria muito mais para ter a consciência que eu tenho hoje ou o quão maduro eu sou hoje em relação a isso, sabe? E assim, o resultado desse seu primeiro ano é impressionante. Você chegou em 4 vezes no segundo lugar e 2 vezes no terceiro, 6 pódios no primeiro ano na Fórmula Brasil, na Fórmula 3 Brasil. E assim, você vê isso como esse amadurecimento precoce
uma vantagem no futuro? Do tipo, dá para se adaptar em qualquer carro? O que você tem de visão nisso? Eu tenho uma sorte grande que eu me adapto muito rápido às coisas, aos carros que eu ando, tanto no kart quanto nos carros de corrida. Eu juro que não aconselho isso. Eu não indico isso para ninguém. Eu não indico isso para ninguém porque é algo, você tem que se tornar um piloto completo muito rápido. E eu acho que um piloto ele nunca vai ser 100% completo. Eu imagino que pilotos grandes e incríveis como o Schumacher, que foi um dos melhores da nossa história, ele deve ter chegado no final da carreira e pensado, poxa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter melhorado em coisas que eu não melhorei. Então isso é sempre a dúvida na cabeça do piloto, será que eu posso fazer mais? E ir direto para a Fórmula 3 é algo complicado, porque você precisa ter um aporte muito grande sempre atrás de você, de tudo. Então não é algo que eu aconselho, mas se você se sente seguro de si para fazer, eu acho perfeito, porque você vai ter que se amadurecer muito rápido. Foi muito difícil para mim, não foi fácil, porque eu não aprendi, basicamente, eu não vim daquela categoria de base, por exemplo, da Fórmula 4 ou da Fórmula V, ou qualquer coisa do tipo, que você tá o tempo inteiro pensando, eu tô aqui mais para aprender. Na Fórmula 3 não, eu tive que sentar no carro o tempo inteiro pensando, eu preciso dar o meu melhor o tempo inteiro, preciso ganhar, preciso fazer pódio, preciso fazer volta mais rápido, preciso fazer pole, isso. Então isso é muito complicado quando você vai direto para uma categoria grande como a Fórmula 3, mas é o que eu disse, não aconselho, mas também não é um caminho errado. Eu acho que vai de cada piloto, de cada pessoa. Tenho amigos que fizeram a mesma coisa, o Pedro Piquet fez a mesma coisa, se deu muito bem, então eu acho que vai de piloto para piloto. No automobilismo brasileiro, a gente falou com a Bruna semana passada, e ela viu um erro que existe no automobilismo brasileiro, do tipo de não existir categorias acima de Fórmula 3 Brasil, por exemplo, ou Fórmula 4 Sul-Americana, que ela participou, para você conseguir dar um passo à frente para depois passar para fora do país. Ela teve uma dificuldade, segundo ela, de adaptar a USF 2000 porque ela precisava sair para fora, ela não tinha como ficar porque para monoposto não existe categoria acima da Fórmula 4 Sul-Americana, por exemplo, aqui na América do Sul. Tu sente a mesma coisa? Do tipo, você depois da Fórmula 3 ia para a Eurofórmula Open. Por quê? Você achou que o Brasil já não dava mais ou quis arriscar, querer fazer uma carreira internacional mesmo? Na verdade, o nosso pensamento, do meu pai, nunca foi o Brasil, na verdade, como eu acho que é a maioria dos pilotos que vão andar de monoposto. Eu posso concordar com a Bruna em parte, mas discordo em outras, porque eu não acho que falte uma categoria acima da Fórmula 3, mas uma abaixo. Nós temos a Fórmula V, por exemplo, que é muito legal, mas eu acho que precisa de um carro igual a Fórmula 4, por exemplo. Tem a Fórmula 4 sul-americana, mas não no Brasil. Então eu acho que no Brasil em si você precisa de uma categoria mais de base. Porque pensa comigo, se você for fazer uma categoria acima da Fórmula 3, que já é uma categoria cara, fica extremamente inviável você correr no Brasil com um preço muito alto, que é o que vai ser. Se você fizer uma categoria acima da Fórmula 3, você vai ter que fazer como se fosse uma GP3 ou até mesmo um GP2. Eu acho que assim, se tivesse uma categoria igual a Super Fórmula tem no Japão, ia ser lindo, mas a gente sabe que no Brasil a gente não tem dinheiro para isso. É muito difícil você arrecadar o quanto você precisa para criar uma categoria como a Super Fórmula que está lá no Japão há anos. Mas então eu acho que o que falta é uma categoria abaixo da Fórmula 3 e não acima. E como a maioria dos pilotos brasileiros que pensam em monoposto é para fora do país. Eu nunca pensei nos Estados Unidos até realmente ver o quão o automobilismo lá era incrível. É incrível. Então, eu acho que é isso. Falta abaixo e não acima. Porque acima é inviável. Se você for pensar em monoposto, se você for pensar em GT, por exemplo, em turismo, a gente tem Stock Car, é demais. É uma categoria muito bem montada, muito bem estruturada, que tem agora vai chamar Stock Light de novo, né? Stock Car Light, em vez de brasileiro de turismo, então isso é bem legal. Quando você andou aqui no Brasil, o que você pôde notar, assim, dos autódromos aqui no Brasil? Cara, eu sou muito sincero sempre nas minhas entrevistas, então nós temos circuitos incríveis, como muito bem desenhados, como Cascavel, Curitiba. O traçado, né? O traçado, isso, né? Os traçados são muito bem desenhados. Infelizmente, nós temos uma falta de estrutura enorme. Isso todo mundo já sabe, infelizmente. O único autódromo que nós temos no país, os três, na verdade, que tem um pouco mais de estrutura. Interlagos, obviamente, tem muita estrutura por conta da Fórmula 1, mas a gente quase ninguém pode usar. Curitiba tem uma boa estrutura e Goiânia também.
Mas quando você vai para os Estados Unidos ou para a Europa, a estrutura deles é muito maior, é muito melhor, é muito... Não é uma crítica aos autódromos, porque eu acho que os autódromos que nós temos no Brasil, é o que eu disse, são muito bem desenhados, são traçados incríveis, que não tem um piloto que não ande, por exemplo, em Cascavel e não ame Cascavel. Cascavel é demais, sabe? Mas... Tem a Cascavel de Ouro ali, né? Que é fantástica aquela prova. Fantástica. Mas quando, por exemplo, você ainda no traçado, você vê o tanto de falhas que tem no circuito, você vê a falta de estrutura que tem de estacionamento, por exemplo, ou de box. Então, sabe, eu não sei, eu juro que não sei. O automobilismo no Brasil ficou muito tempo, eu acho que parado no tempo, e agora a gente começou a voltar, começou a acelerar de novo. Você vê a própria Stock Car, quanta evolução a Stock Car tá fazendo, quanto tá ficando bonito, muito mais bonito o evento da Stock Car. Eu acho que o automobilismo no Brasil é lindo e tem que continuar crescendo. Mas infelizmente não vejo os autódromos do Brasil com uma estrutura que deveriam ter, por conta dos traçados. Eu acho muito mais legal Curitiba, por exemplo, do que Sebring, não sei. O traçado de Curitiba é legal demais, Sebring é demais também, mas o traçado é muito legal, o traçado de Curitiba. Mas você olha para Sebring, obviamente tem muito mais estrutura, então isso é complicado, a falta de estrutura que nós temos aqui. O engraçado é que em vez de investir para melhorar, né, a gente vê autódromos como o que tinha em Jacarepaguá serem demolidos para virar elefante branco. Infelizmente, o autódromo era incrível. Meu pai era apaixonado. Até hoje, infelizmente o autódromo não tem mais, mas meu pai é apaixonado. Correu algumas vezes lá, né? Pô, um monte. Ele é apaixonado. Quando ele tava treinando para bater mais um recorde mundial no Guinness, ele tava treinando no anel externo de lá, com um Vectra em 2 rodas, para bater o recorde de novo, e acabou que eu não lembro o que aconteceu, acho que o carro explodiu, foi uma confusão, cara. Cara, teu pai é maluco, cara, teu pai assim, maluco do sentido bom, assim, cara. Lógico, claro. Ele é um gênio do que ele faz, isso eu nunca neguei, sempre falei, não é porque é meu pai, cara, mas eu convivo com ele e posso ver o quão gênio ele é nessas coisas, sabe? O quanto ele pensa em cada detalhe, ele é muito detalhista, ele tenta me ensinar isso o tempo inteiro. Então, cada passo que a gente vai dar na minha carreira, ele pensa muito, ele analisa, a gente vai ver. Eu tenho uma boa estrutura também de manager, que é o Fernando Avalone, o pessoal, sabe, que tá sempre comigo, então é demais. Me veio uma pergunta interessante assim na cabeça, do tipo, tem muita gente que, quando é filho de um profissional na mesma área, como, por exemplo, o teu pai é piloto também, e muita gente vem com uma pressão dizendo, você só é piloto por causa do seu pai e tal. Você vê isso como uma vantagem das histórias ou das técnicas que o seu pai pode passar para ti? Ou já atrapalhou alguma vez isso? Não, então, as pessoas me criticavam muito no kart, até mesmo na Fórmula criticaram várias vezes, porque eu só corria porque eu era filho do Carlos Cunha, ou porque, sei lá, eu ganhei um campeonato de kart porque eu era filho do Carlos Cunha, ou, sabe, algumas coisas assim. Pra falar bem a verdade, eu nunca liguei, porque eu sempre soube do trabalho, porque obviamente eu sempre soube do trabalho que eu e meu pai nós fazemos, o tempo inteiro. Sei o quanto o cara é certo, sabe? Mas eu não posso deixar de concordar que, sendo filho dele, eu tenho muito mais vantagem nos meus passos. Obviamente eu tenho a chance de dar passos mais certos na minha carreira e não errar em alguns momentos. Obviamente que a gente erra sempre, mas ele já sabe um pouco mais do caminho que é para ser seguido por conta de estar fazendo isso há muitos anos e sabe como fazer. Então, obviamente, eu tenho uma vantagem quanto a isso eu nunca neguei. Muita gente diminui, né, os feitos da pessoa por justamente ela ser filha e tal, aí é complicado mesmo, eu acho que... Isso acontece direto, mas eu nunca liguei porque eu não posso deixar de discordar, obviamente, se a pessoa virar para mim e falar, olha, você tem muito mais vantagem por ser filho do Carlos Cunha, porque seu pai já fez isso a vida inteira, eu falo, obviamente, eu vou concordar, porque obviamente eu tenho, sabe? Tenho vantagem não em campeonatos, não em coisas desse tipo, mas tenho vantagem nos meus passos, no que eu vou fazer e como eu vou fazer. Sim, então, obviamente, eu tenho vantagem. Para sair do Brasil, você estava pensando em ir para a Europa, na Eurofórmula Open na época. Hoje em dia, eu acho que ela está com outro nome. Eu não sei exatamente se é exatamente... Eu acompanhava uma fórmula assim, mas eu não sei se era isso. Eu acho que ainda é Eurofórmula Open. Eurofórmula Open. Eu acho que talvez confundido com Fórmula Europeia 3.0, alguma coisa assim. É que parece nome de torneio de tênis, aí a gente não sabe direito. Australian Euro Fórmula Open. Mas enfim, tu estava se encaminhando para ir para lá, com a RP Motorsport, mas assim, 2 semanas antes de começar a temporada, você assentou com a Team Pelfrey para pro Mazda.
qual foi o turning point, assim, a virada do que aconteceu, o que você viu, qual foi o motivo? Quando eu e meu pai, a gente estava para fechar com a Eurofórmula, com a RP, né, era RP, a gente estava com os patrocínios tudo certo, tudo encaminhado, e na verdade a gente foi olhar e ele começou a pensar o seguinte: eu tinha andado muito bem nos treinos, tinha feito um bom trabalho, tinha me adaptado muito bem com a equipe, nós sabíamos que tínhamos chances, porque até o momento a equipe tinha me elogiado bastante, eu tinha me adaptado bem, mas quando a gente começou a ver o que aconteceria depois da Eurofórmula, é que foi o problema. Porque nos Estados Unidos nós temos uma vantagem muito grande, que é, por exemplo, se eu ganhar a Mazda, eu ganho $800 mil para fazer a temporada da Indy Lights. Se eu ganhar a Indy Lights... uma bolsa, né? Isso, eu ganhei $1 milhão para fazer a IndyCar. O que acontece é que nós começamos a ver a comparação da Europa com os Estados Unidos e não tem como você comparar. Porque, obviamente, os Estados Unidos têm muito mais dinheiro. A Europa se gasta muito hoje, mas isso não quer dizer que eles têm esse dinheiro. Esse é o problema. Por isso que a gente vê a Fórmula 1 tendo cada vez menos equipes e menos pilotos contratados. Então, a Europa, quando nós vimos a Fórmula 3, era um bom negócio, era ótimo, a categoria é demais, é muito legal. Correr na Europa é um sonho, é muito legal. Mas quando nós vimos o que iria acontecer depois da Eurofórmula, que é mais ou menos assim, você arrumou o patrocínio, fez tudo, você ganhou a Eurofórmula, no outro ano você tem que pagar uma 3.5, ou uma GP2, ou uma GP3, entendeu? E a coisa fica mais complicada, né? Se você ficasse na Europa, por exemplo, a 3.5 já acabou. Acabou esse ano, né? O preço principal teria que andar de GP3. E aí então, o dinheiro seria um pouco maior, porque você teria que ser obrigado. Claro. E nos Estados Unidos, você tem essa questão dessa scholarship que eles falam, né? Que é essa bolsa. Então, isso é demais, isso é muito legal, isso dá mais oportunidade e faz você sonhar um pouco mais em chegar na Indy, por exemplo. E esse foi o nosso ponto inicial de mudança. E depois que nós vimos a primeira etapa lá, e você se apaixona, não tem como você não se apaixonar. O automobilismo americano é demais. Como o automobilismo no mundo inteiro, mas lá tem algo especial, assim, a paixão deles por automobilismo é linda. E quando você tira essa questão da paixão e começa a pensar com a razão, você vê que as equipes nos Estados Unidos têm muito mais condições de contratar pilotos, porque os orçamentos deles são muito mais baixos do que da Fórmula 1, por exemplo. Então a chance de eu chegar na Fórmula Indy é milhões de vezes maior do que eu chegar na Fórmula 1, que eu estivesse andando na Europa, por exemplo. Então, essa diferença é bem grotesca, assim, quando você compara um com o outro, sabe? É muito nítido você perceber qual caminho vai dar certo, qual tem a chance de quase 100% dar errado. É complicado. É aquela comparação automobilismo raiz com automobilismo Nutella, né? A gente fica brincando aqui porque a gente é muito fã de Indy, né? A gente, assim, ama o automobilismo americano. Então, a gente tende a pender para esse lado. Mas, na real, é fato, né? É uma bolsa que você ganha se você ganha o campeonato. Existem pilotos que você vê que dão certo mesmo. Por exemplo, o exemplo mais recente, né? Óbvio, Joseph Newgarden, que começou na Ed Carter, mas depois foi para Penske. E antes disso, ele era na Europa, o Newgarden. Ele estava na GP3, era piloto da GP3 e foi... E andou bem, normal. Pois é. É um bom piloto, é um piloto muito bom, mas é o que eu falei, você não é muito difícil você arrumar um patrocínio para andar de GP2, porque agora é Fórmula 2, né? Fórmula 2 ou de GP3, sabe? Propriamente a FIA F3, então é muito difícil essa questão. Como nos Estados Unidos já é diferente, nos Estados Unidos tem empresas muito grandes lá que apoiam só esse tipo de coisa. Então, e os Estados Unidos é demais. É só, sei lá, eu sou suspeito pra falar. Virou fã agora, vai cantar o hino americano agora, toda vez em pé, assim. Vai... Tô quase entendendo, falta pouco. Decorar agora. Eu entendo bem essa parte de optar entre automobilismo americano e automobilismo europeu, assim, mas, assim, como um relato meu, eu amo a Pro Mazda de paixão. A Indy é um mundo único no automobilismo e a Pro Mazda é um mundo único dentro da própria Indy. Concordo. Mas, nos últimos tempos, assim, tava vivendo uns tempos complicados. Até eu cubro a Pro Mazda no Indy Brasil, que eu cubro todo o Road to Indy, eu cubro a Pro Mazda também. E 2 semanas antes, assim, tinha 3 pilotos confirmados, assim. Ela estava muito capenga, por assim dizer. E, subitamente, apareceu a sua confirmação. Você ia correr no ano todo pela Team Pelfrey, Carlos Cunha. Primeiro, eu fiquei muito feliz que eu ia poder cobrir um brasileiro correndo nos Estados Unidos. E segundo, eu fiquei muito confuso do porquê Pro Mazda, assim, porque ela vivia muito complicado que ficam
Entende, assim. Na verdade, o que aconteceu com a gente é igual eu falei, não eram nossos planos ir pra lá. E o que aconteceu foi que não tinha como eu ir de USF, obviamente não. Não por preconceito à categoria, claro que não, acho uma categoria demais e tinham 20 e poucos carros, é incrível a categoria. Mas porque eu vinha do Fórmula 3. Então, se eu fosse para um carro abaixo, muito abaixo do que é o Fórmula 3, eu ia apanhar muito. Ia ser difícil, porque obviamente todos ali são muito bons. E eu precisava aprender as pistas. Então, a gente ia de Indy Lights, na verdade. Só que quando a gente viu que a maior parte dos pilotos já tinham andado muito de Indy Lights, já tinham treinado muito, muitos estavam indo para o segundo ano, como o Rutia, o próprio Colton Herta, que não estava indo para o segundo ano, mas a equipe era própria, então tem tudo isso. O próprio Leist. Nós pensamos que o melhor... o Kyle Kaiser, que estava indo para o terceiro ano, que foi quem ganhou. Então, o que aconteceu foi que nós vimos que a melhor opção era a Mazda para aprender as pistas, entender como era o automobilismo americano, para esse ano de 2018. O nosso foco não foi 2017, nosso foco é 2018. Tanto que quando a gente entrou na Mazda, nós sabíamos que a chance de ganhar era pequena. Porque a equipe, obviamente, é boa, a Pelfrey é uma equipe muito boa, mas nós sabíamos que nós estávamos abaixo das outras equipes em acerto. E, obviamente, eu estava abaixo de experiência, porque eu não sabia como eram as pistas, não sabia como era o carro, era um carro totalmente diferente de Fórmula 3, então, e principalmente eu estava vindo do Fórmula 3 na Europa, então não tinha nada a ver. Então nós sabíamos que a chance de eu ganhar a corrida, fazer pole, ou pódio, qualquer coisa do tipo, era pequena, não era grande. A única coisa na nossa cabeça era preparar para 2018, sem de eu correr na Indy Lights 2018 ou na Pro Mazda. Então foi essa a nossa cabeça, por que a gente foi para Mazda. E como que deu esse contato assim, com a Team Pelfrey, essa entrada até a confirmação no ano, assim? Então, na verdade foi pelo meu manager, o Fernando. Eu tinha um contato muito bom com o Johnny Baker, que é o team principal da Pelfrey, e ele acabou falando com ele, e por sorte eles tinham um teste em Sebring 2 semanas antes de começar a temporada, e eu fui pro teste, andei muito bem, e lá mesmo no teste a gente fechou o contrato para andar a temporada inteira. Então foi mais ou menos daí que veio o contato com eles. E assim, a tua intenção não foi 2017, mas tu chegou chegando, né? Porque tu teve 5 terceiros lugares, 1 segundo e quase venceu a prova, então imagina uma pole position. Exato. Então, imagina quando for no que vem. Eu fiquei muito feliz do meio da temporada. Eu tive alguns problemas no começo da temporada. Tanto na corrida de Road América, eu fui parar no hospital um dia antes de começar o final de semana, que eu tava muito mal. Caramba. Fui parar no hospital, foi um rolo do caramba, então aquela corrida pra mim foi difícil. Felizmente em Mid-Ohio, em St. Pete, eu acabei tendo a quebra de câmbio, foi minha primeira corrida de rua, na verdade, St. Pete, mas o que aconteceu foi que, obviamente, o meu foco não era ganhar. Óbvio que se eu visse a oportunidade de ganhar um campeonato, eu iria aproveitar, claro, eu sou piloto de qualquer maneira. Sabe, eu não tava indo com essa cabeça, eu tava indo com a cabeça de aprender como é o automobilismo lá, como eu teria que me comportar no automobilismo dos Estados Unidos e o que eu poderia fazer para melhorar em relação às pistas ou qualquer coisa do tipo, aprender cada vez mais. Esse era o meu intuito de corrida por corrida. Então, o que acabou foi que eu fiquei muito feliz com a temporada, fiquei decepcionado em alguns momentos, por saber que eu poderia ter tido um resultado melhor, mas várias circunstâncias, várias ocasiões, até erros meus várias vezes, pude ter, como a corrida de Watkins ganhando na chuva. Eu sabia que se eu tivesse conseguido brigar um pouco menos com o Martin nas primeiras voltas, eu teria ganho a corrida. Mas são coisas que não tem como a gente controlar, que infelizmente já foi, mas eu tô muito feliz com o meu resultado. Não foi nada ruim. A pole em Mid-Ohio foi demais. Foi uma volta que eu nunca mais acho na vida. Imagina. Eu sabia que eu não tinha carro para aquilo, tanto que depois na corrida eu não conseguia acompanhar o Martin. Mas eu achei uma volta só, tanto que eu baixei 8 décimos da minha segunda melhor volta para minha melhor volta. Eu falei, cara, essa eu tirei da cartola. Nunca mais também. Dizem que piloto tem 5 voltas extraordinárias na vida. Eu gastei umas 3 já, cara. E pior que 2 eu gastei em 3. Eu tô com 2 só. Sobre a volta em Mid-Ohio do Carlos, ele tá enfrentando ali já na briga pelo título, né? Já tava no meio do campeonato ali, a briga esquentou entre o Franzoni e o Martin ali em Mid-Ohio. E o Martin, que diga que é o especialista em Mid-Ohio, ganhou as 2 corridas no ano passado na USF 2000, ele conhece aquela pista com a palma da mão. E ali em plena batalha pelo título, onde a pole vale 1 ponto, você vai lá e rouba aquele ponto do Martin. Foi sensacional, olha, até o Hélio veio te cumprimentar ali. Eu vi a foto no
É que o Hélio, na verdade, é bem amigo do meu pai. Eles se dão muito bem e o Hélio é um cara gente boa demais. Mas aquela pole mid Ohio, eu e o Vitor, nós somos bem amigos um do outro, a gente é bem companheiro um do outro. E ele falou, cara, foi a melhor coisa da minha vida você ter feito essa pole. Você não tem ideia o quanto eu tô feliz, porque eu sei que eu não vou conseguir chegar no cara aqui. E depois que eu vi que eu não tinha como ganhar o campeonato, a gente conversou entre nós dois, eu falei, meu, se você precisar de mim, eu ajudo. Obviamente que a gente não combinou nada de tirar o cara da pista, bater no cara, nada disso. Mas falei, meu, vou me esforçar muito pra conseguir fazer o que eu posso pra estar na frente do cara. Até porque eu não queria terminar o campeonato fazendo mais terceiros lugares, sabe? Porque, obviamente, que o piloto ele é sempre muito ambicioso em tudo. Então, eu tava muito feliz de ter feito vários terceiros lugares já, mas eu queria me enfiar entre os dois, de qualquer jeito. Porque eu sabia que na frente ia ser muito difícil, porque eles tinham um carro, um acerto, uma experiência muito melhor e muito maior que a minha. Então, eu tinha certeza que na frente deles ia ser muito difícil. Então, a pole mid Ohio foi muito legal. Aquele intruso no meio dos dois ali, tinha que ser o Carlos Coelho. Pois é. Os caras da equipe falaram pra mim, você tem 2 voltas pra acertar uma volta que, meu, te vira. Porque eu tava em segundo até o momento. Então eles falaram, olha, você vai ter 2 voltas pra acertar uma volta boa. Então, problema seu, basicamente. E eu consegui acertar. Fiquei feliz pra caramba, meu pai ficou muito feliz, todo mundo da equipe ficou feliz, porque eu fui o único no ano inteiro a conseguir estar na frente dos dois. Então, foi legal, foi muito legal. Fiquei feliz pra caramba. Obrigado. É a corrida, né? Que não foi o Daniel Martin que fez a pole, foi justamente você, né? Conseguiu roubar, né? O campeonato todo, assim, porque na Promata esse ano tava o Franzoni e o Martin, pelo menos no começo do ano, estavam muito na frente. Aí depois tinha a Pelfrey, que tinha o Carlos Cunha, o TJ Fischer, que já tem quase 30 anos, já tá já há um bom tempo lá, e o Nikita Lastoshkin, e o resto mais atrás ainda. Aí cada vez que eu via alguém entrando assim entre o Franzoni e o Martin para animar a coisa, assim, e frequentemente era o Carlos Cunha, que mostra bastante da evolução dele, assim, que ele faz bastante. Isso que fiquei admirado, porque ele geralmente acontece muito dividir as categorias certinho assim, e tinha um intruso quase sempre, principalmente no fim do campeonato. Aí até queria tirar uma dúvida aqui, por que ao seu ver, na segunda metade do campeonato foi bem melhor assim do que a primeira parte do campeonato, assim. Na verdade eu tive alguns problemas na primeira parte do campeonato que não me deixou ser um pouco melhor. E também por não entender tão bem o carro, as pistas, obviamente, isso foi difícil pra caramba pra mim. Mas como é para os outros pilotos também que estavam começando lá na Mazda. Mas eu acho que do meio da temporada pra frente eu consegui me entender um pouco melhor com a equipe, a gente conseguiu trabalhar um pouco mais unido. Eu fiquei muito mais focado nos resultados e um pouco menos a aprender, porque eu já sabia que eu ia aprender só das pistas e não mais do carro. Porque eu não... Tanto que se eu continuasse na Mazda, se eu continuar na Mazda em 2018 ou ir para a Indy Lights, o carro vai ser diferente, obviamente. Então eu deixei de aprender o carro para começar a concentrar em resultados, um pouco mais. Pensar assim, eu posso conseguir um pouquinho mais. Por isso que o meu final de campeonato foi um pouco melhor. Ainda não estava 100% focado, falando, não, eu preciso ganhar a corrida. Obviamente não, porque eu precisava aprender ainda as pistas. Mas eu acho que eu foquei mais, eu consegui me entender um pouco melhor com a equipe, a gente conseguiu trabalhar melhor, a gente conseguiu trabalhar mais, marcamos mais treinos. Então, eu acho que simplesmente nós trabalhamos mais. Nós estávamos mais focados do que no começo da temporada, que eu estava focado só em aprender. Eu acho que foi basicamente isso, sabe? Isso mostra o quanto um piloto tem que trabalhar. Por mais que eu sabia fazer, que foi o que eu fiz em St. Pete, por exemplo, na primeira etapa, eu não estava 100% focado no resultado, mas sim em aprender. E quando eu deixei de focar 100% em aprender e foquei nos dois, eu consegui ir muito melhor, sabe? Mesmo não tendo mais chance de título, sabendo também que não ia ter como andar na frente do Martin e do Franzoni. Que tá focado em aprender no início do campeonato, né, ali em St. Pete, mas mesmo assim, na segunda corrida você passou o Vitor tava tentando ultrapassar o Martin e aí caiu um pouco de rendimento, você passou ele, só que aí na volta seguinte você quebrou a caixa de marcha, né? Eu vi essa corrida no dia, foi bem triste mesmo, você tá pegando o ritmo aí naquela segunda corrida, parecia que poderia chegar no Martin aí com a bandeira amarela. Assim. Ao meu ver, obviamente, ao ver do piloto sempre vai ser um pouco mais egocêntrico, mas ao meu ver, eu acho que eu tinha bastante condição de ganhar aquela corrida. Obviamente ia ser muito difícil ultrapassar o Martin, mas quando eu ultrapassei o Vitor eu tinha a melhor volta e eu tinha mais para vir, o carro vinha melhorando, nós conseguimos achar um bom acerto para lá.
Infelizmente quebrou. Carro de corrida é normal, acontece. A gente vê isso acontecer na Fórmula 1, imagina nas categorias de base, então é normal. Falando sobre o carro, assim, você ia pilotar na Eurofórmula, que é carro de Fórmula 3, né? A ProMazda é mais ou menos mesma dimensão, o motor é 250 cavalos nessa faixa, né? Qual a diferença entre o carro da Fórmula 3 e o da ProMazda? Assim, qual a diferença no volante? No carro que eu andei desse ano de 2017 da Mazda, a diferença é muito grande. O carro novo da Mazda, eu vou tirar ele de lado aqui porque ele é igualzinho, muito, não igual, mas tem várias semelhanças da Fórmula 3. Mas o carro que eu andei esse ano de 2017 na Mazda não tem nada a ver com a Fórmula 3, é muito diferente. Tanto questão de sistema quanto de chassi, aerodinâmica. Um carro que tem menos aerodinâmica, mas tem mais força. É um carro que ainda usa o câmbio sequencial. Na Fórmula 3 nós já usávamos o pedal shift. Um carro que tem menos sistemas, o pneu é diferente. Então, assim, o Fórmula 3 e o Power Mazda antigo não tinham semelhança alguma. Muitas coisas que eu aplicava no Fórmula 3 eu não conseguia aplicar no Mazda, então é bem diferente. Eu tive que reaprender como andar. Imagina 2 anos andando de Fórmula 3, você pega um vício no carro, obviamente. E se você sai do Fórmula 3 pro GP3 e pro Fórmula 2, são muito parecidos. E o Mazda é completamente diferente, então eu tive que reaprender minha maneira de guiar, até por isso foi difícil no começo da temporada. E o da ProMazda para aquele da Lights? Porque tu testou alguns dias o novo carro não, né, mas alguns dias o carro da Lights, e assim, tu acha que talvez você possa ter problemas também ao se adaptar, ou você já tem aquele dom de adaptação, de chegar, pegar, fazer a primeira volta, fazer o recorde da pista? Quais foram as primeiras impressões que tu teve do carro da Lights? Cara, é demais. Primeiro, o carro é incrível. Mas eu acho que eu fiquei bem feliz com o treino que eu fiz, bem feliz mesmo, até porque eu fiz um dia só de teste no Indy Lights, no domingo, o pessoal já estava andaram no sábado, a maioria ela já tinha muita experiência, eu andei muito parecido com todo mundo o dia inteiro. É um carro difícil de guiar, um carro difícil de entender no começo, porque é um carro que por conta de ter muita força, ele tem sempre muito mais força do que aerodinâmica, então é um carro que você não vai sentir as reações dele o tempo inteiro, você tem que sempre fazer o sistema que a gente diz, que é frear da maneira certa, acelerar da maneira certa, tirar o pé do freio da maneira certa, virar da maneira certa. Tem que ser tudo muito calculado, tudo muito frio. Porque se você tenta forçar de uma maneira errada, você bate. Não tem outra alternativa. Então é um carro difícil, é um carro que você tem que estar o tempo inteiro muito mais concentrado, muito mais focado. Obviamente é um carro demais, mas é um carro que você tem que estar em um outro nível de pilotagem, sabe? Conversando com o Junks, que foi com quem eu andei, treinei no Mazda novo e na Indy Lights, é o que ele falou pra mim. Eu acho que um cara que tá andando na Mazda, no nível de vocês, o seu, do Victor, do Martin, eu acho que é um cara que obviamente vai conseguir andar no Indy Lights, mas eu acho que ainda não é o nível certo pra andar de Indy Lights. Então, é uma coisa complicada. Mais um ano de molho. Não sei, a gente não sabe ainda. Infelizmente eu não sei ainda. Negociação sabe como é que é, meio complicado. Ainda não tá descartado eu andar de Indy Lights, mas também não tá descartado eu andar de Mazda. Então é complicado, porque eu sei que se eu for pro Indy Lights eu vou ter bons resultados, obviamente, porque eu vou trabalhar muito para isso. E eu sei que se eu ficar na Mazda, a chance de eu ganhar o campeonato, obviamente, é grande. Então são diferentes propostas, sabe? E assim, eu acho que cabeça de piloto trabalha. Eu tô aumentando um pouco a pressão, tá? Cabeça de piloto trabalha do tipo. Você só pensa que tem uma oportunidade, né? Você sempre pensa que se tu for fazer a escolha errada, no caso a menos correta, né? Não é a errada, você acha que talvez perca alguma oportunidade no futuro. Assim, eu sinceramente, eu pensaria assim, cara. Eu vou ser bem sincero contigo, eu pensaria dessa maneira. Mas um ano na ProMazda para ganhar o título ou um ano na Lights para aprender e já avançar uma fase? Rapaz, eu ficaria nessa dúvida. Isso é uma dúvida, é um negócio que não é muito fácil, cara, porque principalmente que o piloto... Tirando toda a questão de negociação de lado, se dependesse só de você, o que tu faria? Se dependesse de mim, eu ficaria na Mazda. Eu acho que porque eu tenho que agir o mais consistente que eu possa. Obviamente que o meu lado piloto sempre vai querer que eu ande de Indy Lights, porque, poxa, é um carro de 450 cavalos, V6, turbo, um carro grande, a Freedom 100, sabe? Então, tem tudo isso. Meu lado de piloto
o dia que eu andei no carro, berrou pra eu continuar no carro. Então esse é o problema. Mas do lado lógico, pensando na minha carreira, tudo isso, eu ficaria na Mazda, porque eu sei que a chance de eu ganhar o título é muito maior. E eu sei o quanto é importante você chegar na IndyCar com um título. Sim, e eu sei mas que assim... Eu sei que se eu ficar na Indy Lights, eu vou ter que fazer 2 anos, entendeu? Mas se tu for pra Lights também não é uma coisa que você vai reclamar, né? Que, poxa, tá que louco. pena que eu tô na Lights, né? Acho que tu não vai reclamar disso. Vou falar bem pra você. O meu manager, a gente sempre conversa sobre isso. Ele fala, cara, esse é um problema que eu queria ter na minha vida. Decidir se eu vou andar de Lights ou de Pro Mazda. Porra. Você mencionou aí a que você tava falando da Lights, né? Agora já acabei essa questão dos ovais, né? Coisa nova que você nesse ano andou no seu primeiro oval, né? Uma característica da Indy, que andou em Gateway, que para Pro Mazda é um oval relativamente rápido, né? Isso. Como foi a sua experiência aí, seu primeiro oval na carreira? Cara, foi demais. Eu tive um respeito muito maior por oval, porque só quem anda em oval sabe o que é. Você tem que ter um respeito muito maior pela pista, você tem que ter um respeito muito maior pelo carro, um respeito muito maior pelos limites, sabe? Então, você tem que entender muito mais o que você está fazendo, você tem que ser muito mais consciente de tudo que você está fazendo e o principal, respeitar o limite do carro. Não existe milagre em oval. Não existe o que a gente estava conversando um pouco antes, aquela volta que eu consegui achar em Mid-Ohio, por exemplo, não existe em um oval. Você tem que respeitar o que o carro manda. Se o carro tem potencial para eu chegar em terceiro, eu vou chegar em terceiro. Não tem como eu chegar em segundo, por exemplo, não tem como eu fazer um milagre para chegar em segundo. Não existe, porque se você tentar, bate. Não tem o que fazer. O oval, você tem que ter um respeito muito maior por ele o tempo inteiro. Você tem que entender ele o tempo inteiro, e principalmente porque ele muda muito rápido. Porque mudou um vento no oval, muda muito mais do que um vento no misto, por exemplo. Porque basicamente 100% no oval é aerodinâmico. Então é bem complicado. Mas é divertido demais. Aquela questão de turbulência e tal. A quem que falou isso também? Acho que, se não me engano, eu vi o Esteban Gutierrez falando disso, cara. Não achava quase nada do oval, de repente ele foi com uma Balecoin em Iowa. Nem era em Indianápolis também, era em Iowa. E, o cara chegou, não sei o quê. O Rubinho Barrichello também fez isso no Texas, mas Texas também, né? Texas é insano. O oval é muito difícil. É muito mais técnico. O oval, eu até falei na entrevista lá nos Estados Unidos, na corrida de Gateway, eu disse que pra mim o oval era como um xadrez. Você tem que entender o seu oponente pra conseguir atacar ele, porque vocês vão estar sempre andando no mesmo ritmo. Sabe? É muito difícil alguém ter um ritmo mais forte que o outro. Sim. E tu testou no oval, o Gateway é o oval mais misto que existe no calendário. Não é meio um oval, assim. Imagina quando tu pegar aqueles... Iowa, eu acho que é um oval único. É que Gateway é difícil justamente por causa disso, porque tem uma curva muito fechada. A curva 1 e 2 dele é absurdamente fechada para um oval, sabe? Então é muito difícil o circuito. Mas imagino que Indianápolis, por exemplo, seja muito mais legal. E Carlos, e aproveitando que você falou de Indianápolis, como é que é lá o autódromo de Indianápolis? Você visitou lá, correu lá? É bem diferente, assim, porque é um circuito misto que tem a parte oval e tal. É outro mundo ali, não é? É lindo. Eu não sei o que acontece com Indianápolis, mas todo cara que é apaixonado por automobilismo, quando entra em Indianápolis, sente que entrou em um mundo diferente. Não sei porquê. Parece que tudo lá te leva a pensar em corrida. Tudo. Sabe, não é aquele tipo de autódromo que vira um shopping, é um autódromo que você pensa na história, tudo que aconteceu ali, tem o Brickyard ali, então, cara, é demais. Indianápolis é o autódromo mais bonito de longe que eu já fui na minha vida. Temos mais uma tiete de Indianápolis agora. Com certeza. Também essa questão de adaptação, como é que foi pra você se adaptar lá com o inglês lá nos Estados Unidos? E até o Matheus escreveu num dos textos lá no blog, que o narrador, ele de repente ele quis aprender a falar o seu nome e não saía direito e tal. Maravilhoso. Foi engraçado, maravilhoso. É Kuna. Eles não sabem pronunciar o NAH ou o meu último nome, que é filho. Eles não sabem. Então, o que a gente, na verdade, meu manager teve uma ideia genial. Ele resolveu ensinar eles a falarem meu nome com lasanha. Então a gente subiu lá, falou com os caras, falou, fala lasanha. Cara, lasanha. A
É a mesma coisa, é cunha, Jeito lasanha, americano, nhoque, jeito americano de ser. Fala Rapaz, com comida eles aprendem, perfeito. lógico, você acha que não? Fala comida pra americano, o cara vai aprender. Pô, falar pra comida pra mim, eu aprendo qualquer coisa. Então, Não. mas o inglês, na verdade, quando eu fui pra lá, eu já falava inglês. Mas tem vários termos, e como a equipe na Europa também, eu só falava inglês com a equipe, então eu já falava inglês, mas obviamente que eu aprendi muito mais inglês. Hoje eu sou muito mais confiante. Sim. A gente teve aqui Carlos Cunha Filo, aqui com a gente. Genial, demais. A minha pergunta, assim, é mais quanto a futuro agora, assim. Você já se vê, assim, como piloto de Indy no futuro? Ou se aparecer uma chance na Europa, se aparecer uma oportunidade melhor, assim, um modo melhor de voltar para a Europa? Eu acho que sim, a Europa, não vou dizer que acabou pra mim, não vou dizer que não, mas eu juro que não tenho mais vontade de voltar. Não é porque, sei lá, hoje eu não tenho mais vontade, teria que ser algo muito bom pra voltar pra lá, porque não tenho mais a mínima vontade. Eu me apaixonei pelo automobilismo americano, eu me apaixonei pelo jeito que os americanos fazem o automobilismo, pelo jeito que eles levam, e a minha opinião, que eu acho, é que a Indy vai crescer muito, e eu acho que é uma das únicas categorias que vai continuar se mantendo extremamente forte no mundo do automobilismo. Porque quando você compara um orçamento de uma equipe de Fórmula Indy, por exemplo, contra uma equipe de Fórmula 1, não tem como. O salário do Hamilton é 10 vezes maior do que os caras gastam num carro de Fórmula Indy, sabe? Então, você fica pensando... Obviamente que a Fórmula 1 é aquele glamour todo, tem toda aquela técnica, tudo, mas nós temos hoje na Fórmula Indy pilotos incríveis, que conseguiriam guiar um carro de Fórmula 1 tanto quanto um piloto de Fórmula 1 hoje. Não sei, é paixão. Eu acho que é isso, paixão. Muito mais que o dinheiro, ou que a fama, ou qualquer coisa disso, é a paixão. O automobilismo é uma paixão, e eu fiquei apaixonado pelo automobilismo americano. Eu tô feliz agora que conquistamos um piloto para ficar nos Estados Unidos para sempre agora. Exatamente. Mas assim, mandando rapidinho a pergunta, se tivesse um caminhão de dinheiro, uma vaga na equipe, não Mercedes, sei lá, um Toro Rosso da vida, primeiro piloto, você iria? Aquela pausa. Pô, essa pergunta aí Aquela pausa dramática. Essa pergunta... Rapaz... Então, próximo. Cara, eu acho que eu acho que essa pergunta é bem. Eu vou ligar pro meu manager, cara. Falar pra ele, arruma um negócio pra mim que eu vou. Vou ligar pro Fernando e falar, arruma um negócio pra mim que eu vou. Mas. Tipo, eu não sei, eu acho que. Com certeza eu ia, não. Sabe? Se eu pegasse na minha mesa hoje uma proposta da Penske, por exemplo, para andar por exemplo, com tudo que o New Garden andou, com um carro, melhor carro, com tudo isso, não tô dizendo que ele andou com o melhor carro, mas tô dizendo com o melhor carro, com o melhor engenheiro, tudo isso, e uma proposta da Mercedes, eu não sei, é complicado, porque a Indy vai te dar mais oportunidades se você continuar lá, e a Fórmula 1, o primeiro mínimo erro que você tiver, eles te expulsam de lá. Mas então, a gente entende que tem a questão midiática, né? A gente entende que a mídia sempre vai enaltecer a Fórmula 1 em primeiro. Então a gente até tende a dúvida. Mas eu ia dizer pro Matheus se ele tirar aquela faixa de conquistamos mais um piloto, porque ainda não, Matheus, tá cedo, tá? Não, tá cedo. Acho assim, não, posso falar, eu de coração vocês podem colocar, porque, eu sou apaixonado pelo automobilismo americano hoje. Apaixonado. Isso aí. Então... Agora sim. Porque assim, eu acho que é totalmente diferente e assim, a Fórmula 1 não tem um cara que não seja fã, eu acho, mas é um mundo muito diferente do que é os Estados Unidos, sabe? É muito mais questão de negócio do que paixão, a Fórmula 1. E a Indy não, é muito mais paixão do que negócio, então isso eu acho demais. Ô Matheus, pode colocar aquela faixa então, tá, Matheus? Aquela... Conquistamos mais um. Aí... Paulo, ele prefere Penske ou Ganassi? Bota Andretti. Ô Paulo, uma pergunta? Sim, eu tenho sim. É uma pergunta que eu até me esqueci de fazer para Bruno Tomazelli na semana passada, mas vou fazer agora. Que eu trabalho na página, eu escrevo na página que é o Independente, Casa da Depressão, que faz memes sobre a Indy, né?
E aí eu queria perguntar se na sua carreira você já teve alguma situação inusitada, tirando essa da lasanha que você contou, alguma situação que você, assim, durante o fim de semana de corrida, que você se estressou muito, ficou muito envergonhado, uma coisa assim, mas quando você olha hoje em dia, você não faz nada além de rir da situação. Alguma situação assim inusitada na sua carreira? Meu, alguma situação inusitada na minha carreira. Tem que ganhar daquela da lasanha, hein? Nossa, essa da lasanha foi complicada. A situação inusitada na minha carreira. Não foi inusitada, mas é meio coisa de piloto. Foi agora em Watkins Glen. Eu dei uma muito boa volta na chuva. Dei uma volta só na chuva, na classificação, e fui segundo. Tomei acho que 3 décimos do Vitor. A equipe demorou, a gente acabou demorando pra equipe me soltar, e aí acabou que eu consegui dar uma volta só. E eu passei em cima da zebra, atropelei aquele bus stop, e o meu companheiro de equipe bateu lá atrás de mim, fazendo a mesma coisa que eu. Aí o cara... E coitado, ele já tinha batido de novo na corrida, tava complicado pra ele. Uma corrida anterior. Aí o engenheiro da equipe chegou, falou, até contei isso lá no Band Esportes, ele chegou, pô, mas como é que você fez isso? Você atropelou porque você não sei o que e tal. Eu falei, meu, eu sou um gênio, cara. Eu não sou um gênio. Rapaz, na corrida, atropelar no bus stop, eu não conseguia fazer nunca mais. Então, assim, não foi inusitado, mas dentro do carro eu ficava pensando, eu tô ferrado, eu não vou fazer isso nunca mais, cara. Eu vou me tirar daqui a força. Eu falei pra ele, falei, ó, deixa, não precisa. Tá bom do jeito que tá bom o ritmo, não me enche não. De ficar xingando e esquecer que o rato tá aberto. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu várias vezes. Maravilhoso. Pô, você conseguiu induzir o seu companheiro de equipe ao erro. Você pode colocar isso no currículo já, né? Pô, é verdade. Eu tinha pensado por esse lado. Eu acho que eu tentei me induzir ao erro e deu certo. Pô, já que eu tô fora, eu vou levar outro também. Aí eu fico no outro. Isso aí. Perfeito. Isso aí. Olha, cara, sensacional você ter desperdiçado o seu tempo com a gente. Tá louco, foi a melhor hora hoje do meu dia, Case. Obrigado. O momento que vocês precisarem, é só chamar. Foi um prazer imenso falar com vocês. Sensacional. Cara, foi sensacional a entrevista. Eu acho que foi, assim, muito, 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 muito boa. Rendeu bem. A gente deseja toda a sorte do mundo pra ti. Obrigado. Porque a gente sabe que é difícil. A gente fica brincando e tal, para Asda e tal. Mas a gente entende que é bem complicado, porque é um universo no qual se envolve muita coisa, né? Principalmente grana. E eu desejo também toda a sorte do mundo para vocês, porque é muito legal ver brasileiros fazendo isso para nós, por exemplo, de categoria de base, pensando na gente também. Obrigado. Então, cara, porque isso no Brasil e no mundo a gente sabe que tem muito pouco. Então eu agradeço de coração e fico lisonjeado por ter me chamado. Muito obrigado mesmo. E o que precisarem, a gente tá aqui. Eu espero que vocês escrevam boas coisas minhas esse ano de 2018, seja na Indy Lights ou na Mazda. Eu acho que nós vamos ter bons resultados. A gente não vai perdoar nada menos do que um campeão, tá? A gente não vai perdoar nada menos. Nem eu. Mas assim, novamente obrigado pela sua presença. Bom, este foi o IndyCarCast. A gente vai fazer umas considerações finais bem rápidas entre nós aqui. Bom, eu já fazendo a minha, né? Que, cara, foi sensacional fazer uma entrevista com um piloto que tá lá disputando, que, assim, vou dizer uma coisa, a Indy é uma categoria que eu amo, que eu adoro, eu venero, assim, então, ver um piloto que tá tentando disputar algo em algum lugar nessa categoria, mesmo que seja por falta de outras opções, não é o caso, mas, assim, é muito legal ver isso, e... Novamente, boa sorte, toda a sorte do mundo para o Carlos Cunha. Bom, essas são as minhas considerações finais. Eu fiquei fora do último podcast, eu só agradeço, aproveitando rapidinho, o Lovato. Fiz um belo host, só ouço elogios da minha mãe, que eu vi esse programa. E, assim, a gente vai se ver ano que vem. Estamos dando férias ou não, pessoas? Vamos fazer um especial de Natal, em live de Natal. Provavelmente uma live no Natal, passando a régua de outubro para cá. Isso aí, a gente vai ver o Papai Noel vindo aqui de trenó, ele trazendo o presente o Marco Andretti. E assim, considerações finais de vocês, pessoas. Eu queria agradecer ao Carlos Cunha por dar essa oportunidade pra gente aqui.
desejar boa sorte pra ele. Ano que vem vai enfrentar mais um outro oval. Não sei se Indianápolis ou Lucas Oil. Depende de qual categoria que ele vai. Isso. E é isso aí, cara. Você é um cara bem focado, determinado. E a gente torce muito por você aqui. Obrigado mesmo. Minhas considerações finais é que eu considero vocês todos pacas. Sabia. Assim, foi muito, muito bom esse programa, muito boa a entrevista. Curti muito, assim, conversar com o piloto, apesar de quase estar morrendo de nervoso. Eu queria mandar um abraço pro assessor de imprensa dele, o Anderson Long, que ajudou, fez toda a entrevista aqui. E muito, muito obrigado pela oportunidade conosco. E com certeza eu vou estar gritando de frente pro Live Time novamente no ano que vem, não importa onde você esteja. Boa, obrigado, prazer. Obrigado mesmo, pessoal. Aproveitando rapidinho, as corridas dele também são transmitidas no YouTube, certo? No Facebook também. A live no Facebook é tanto na página da Indy, quanto na página do pai dele, do Carlos Cunha, que tem uma transmissão isso aí, especial isso aí. também. A página que quem quiser acessar do meu pai é Piloto Carlos Cunha Oficial. Acessa Ô, lá que tem muito coisa legal. Ô, Carlos, passa o seu contato também aí. Se alguém quiser te patrocinar e tal. Se alguém tiver um dinheirinho sobrando pra patrocinar, aí, ó, aproveita. É, isso aí, galera. Ó, quem quiser mandar alguma coisa, é só mandar no comercial@carloscunha.com.br. Facinho. Quem tiver cheio da grana aí, só falar. 30 milhões de trocado? Por que não, né? Aí, ó. Tem um monte de... Passar no cartão, eu aceito até em 10 vezes. Se quiser passar a caixa postal, agora seus fãs aí vão mandar presente pra você também. Rapaz, eu digo pra você que eu não tenho caixa postal. Alguém deve ter, eu não tenho. Mas é assim, eu vou pegar com o meu assessor de imprensa e eu passo pra você antes do programa. Vamos fazer uma... é uma boa ideia, hein? Fazer sessões de fãs. Aí, ó. Você vai ficar lendo os CEPs. Sensacional. Paulo! Oi, Daniel. Essas considerações, meu filho. Eu tinha pulado já pro Jabá, já que tinha me esquecido de mim, né? Aí, mas sim, que isso. você vai editar isso daí, vai... Tudo bem, vou falar aqui. Obrigado, Carlos, pela oportunidade aí de conversar com você. Foi muito legal conhecer um pouco da sua história, conhecer que a gente fica com aquele meu tipo estereótipo que é filho de piloto, tem tudo de uma beijada, mas não, você teve que enfrentar o seu próprio pai para começar a correr, né? Nem o seu pai queria ver você correndo e você foi na teimosia mesmo entrar nesse mundo, né? Foi legal conhecer você, boa sorte aí em 2018, seja onde você for correr, seja na Indy Lights ou na Pro Magda. Eu vi você correr nas coisas que transmitiam no YouTube, você tem muito potencial mesmo. No final você estava no mesmo nível ali do Franzoni e do Martin. Boa sorte aí para 2018 e valeu pela entrevista aí. Isso, obrigado mesmo. Foi um prazer imenso. E foi assim o IndyCarCast número 88. Lembrando que esse podcast estará no indycenterbrasil.com.br, o melhor site de notícias da Indy no Brasil. Também a gente vai falando uns jabazinhos aqui do IndyCar Depressão. Temos 2 integrantes da mesa, é a melhor página de memes e zoeira da Indy. Se você quiser mandar um e-mail, também pode mandar para indycarcast@gmail.com, apesar de que não lembramos da senha. Então, você eu pode sei a senha, eu olho os e-mails lá. Então perfeito. Olha os e-mails inexistentes lá. Eu olho os e-mails de toner de impressora que mandam pra gente. Os spam, é sensacional. E, enfim, mais algum jabá que eu tenha esquecido? Talvez. É o nosso YouTube. Temos o Facebook. Facebook IndyCarCast também temos lá. E até a próxima, pessoal, com mais uma zoeira, com mais um IndyCarCast. Carlos, a gente na despedida, a gente faz aquela despedida simbólica, aquele tchau falso de todo mundo aqui em coletivo, que é como se todo mundo se amasse, mas não é assim. Então a gente faz um tchau assim, tipo, no 3, tá bom? Aí dá cada um seu tchau, tá bom? Vai ser sensacional. 1, 2, 3. Tchau! Horrível. Parece o final do programa da Mara Maravilha, nossa. Genial.